3, 2, 1. Senhoras e senhores, amigos e amigas, diretamente dos estúdios da Escola de Rádio do Rio de Janeiro, começamos mais um programa da Turma do Rádio. Jimmy, sabe o que isso significa para nós? Sim, meu querido Ricardo. Uma alegria imensa por estarmos juntos novamente. Vivemos uma semana com muitas datas importantes, como o Dia do Gari e do Faxineiro. É o Dia Internacional das Telecomunicações. Dia Mundial dos Museus. Dia das Raças Indígenas. Dia da Boa Vontade. Dia da Língua Nacional. E Dia Mundial do Desenvolvimento. Vamos nos inspirar no Dia do Gari para fazer uma faxina geral. A começar pela política, Jimmy, só votando em quem tem ficha limpa. É preciso agir rápido, antes que o Brasil ande tanto para trás que vire peça de museu. E no Dia da Boa Vontade, vamos incluir na comemoração a vontade de mudar, mas mudar para melhor. E no Dia da Língua Nacional, vamos reconhecer e falar de peito aberto e em bom português. Antes de mudar o Brasil, precisamos mudar a nós mesmos. Estamos vivendo mais um Dia Mundial do Desenvolvimento e temos que incluir nosso país nessa comemoração. O Brasil precisa se desenvolver, precisa crescer. Antes, porém, nós precisamos nos desenvolver, precisamos crescer por dentro e assumir nossas responsabilidades, né, Ricardo? E uma delas... E uma delas é saber distinguir o certo do errado. Só assim votaremos corretamente. Só assim, Jimmy, começaremos a construir o país que queremos deixar para nossos filhos e netos. Aí, garoto, vamos em frente com o nosso programa e aí vem ele, Francisco Barbosa. E se ele falou, tá falado. Meu amigo Barbosa, bem-vindo. Diga, meu caro Jimmy, amigos da Turma do Rádio. Eu tenho conversado, tenho ouvido, tenho sabido da mesma coisa o tempo todo. Ou seja, até outubro nós estaremos muito preocupados com os destinos da nossa nação, da nossa pátria, do nosso país, que ele tenha 3, 4. Até outubro vocês vão me ouvir falar mais ou menos as mesmas coisas, mas eu ando ouvindo gente que sabe mais do que eu. É assim que a gente aprende. E dos economistas, dos cientistas políticos, daqueles que estudam o Brasil com mais afinco, brasileiros e estrangeiros, eu tenho ouvido a mesma coisa. Para dar jeito aqui, só acabando com a corrupção, só acabando com essa bandalheira, só acabando com esse roubo que acontece de políticos, de empresários, de gente de toda a ordem que se valeu do Brasil nos últimos anos para encher o bolso de dinheiro e que se dane o povo. Está na hora da gente tirar esse pessoal todo daí, né? E exigir uma nova postura daqueles que dão emprego, daqueles que são líderes, que são grandes empresários, grandes investidores nessa nação. Não tem outro jeito. Acabar com a corrupção é condição sine qua non, é condição indispensável para um Brasil que a gente quer ver melhor. E não vai ficar bom da noite para o dia, não. É para começar a melhorar. E está falado. Quem é que não sente saudade? Vem conosco, embarque na máquina do tempo da Turma do Rádio, o baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Vou dizer para esse povo querido, essa gente... De novo você. Vou dizer sim, meu querido Barbosa, para esse povo querido que nos acompanha, nos prestigia aqui na nossa estação Turma do Rádio, que assiste no YouTube, que clica no nosso Facebook, que baixa o nosso aplicativo na loja Play Store. Muito obrigado a você, minha amiga. Maio dizem que é o mês das noivas. Vamos falar então em colocar músicas que falam coisas do amor, coisas do coração. Quem falou coisas do coração com força e emocionou a nação foi o rei Roberto Carlos, não foi? No ano de 71, ele gravou um grande sucesso, Detalhes. Eu convido a você a matar saudades do ano de 1971, onde você estava, o que você fazia, o que pensava do futuro, do Brasil em 2018. Vai lembrando e vai matando saudades de um grande sucesso do rei. Vamos lá. E atenção, atenção,
Atenção você, minha amiga, atenção você, meu amigo. Participe da pesquisa da Turma do Rádio e responda. A saúde no país está um caos. Você tem plano de saúde ou depende de saúde pública? Que coisa, hein? Quando você precisa, consegue o atendimento? Tem muita gente no Brasil se perguntando. Então eu quero ouvir a sua opinião. A saúde no país está realmente um caos? Quando você precisa, consegue atendimento no hospital público? Consegue ser atendido, você, seu amado, a sua família tem atendimento do governo brasileiro? Responda no nosso Facebook, participe da nossa pesquisa. Estou esperando você. Consegui, falo depois, é isso? Conseguiu o roteiro? 3, 2 e 1. E cada país tem suas leis. E tem cada lei que nem dá para acreditar. Eita, mundo louco, o Ricardo Alexandre. Conta pra gente, Ricardo. Muito bom isso aí. Vou dizer sim, Jimmy. Existem leis muito estranhas pelo mundo afora. Por exemplo, em Singapura, desde 92... Troca o microfone. Mas tá dando tuf. Fala um pouco mais longe, cara. Porque eu vou falar de longe assim. Não! Atravessa a rua e fala. Tem que falar de longe. Não é nem a distância, É o modo, a jeito, posição. Pois é, Jimmy, existem leis muito estranhas pelo mundo afora. Por exemplo, em Singapura, desde 92, é proibido importar ou mascar chicletes. Tudo em nome da limpeza. Em Trinidad e Tobago, é proibido usar roupas com estampas de camuflagem. Na Tailândia, se pisar no dinheiro local, você vai preso, porque as notas tailandesas têm imagem da família real e pisar nelas é insulto. Na Grécia, é proibido usar sapatos de saltos altos em pontos turísticos, isso para evitar danos em movimentos. Na Itália, quem alimenta pássaros, inclusive na Praça de São Marcos, em Veneza, pode pagar multas pesadas. Ainda na Itália, em Milão, uma lei antiga exige que as pessoas sorriam em Ainda na Itália, em Milão, uma lei antiga exige que as pessoas sorriam em praças públicas. Só quem pode franzir a testa sem ser multado são os que acompanham algum funeral. Em Portugal, é proibido fazer xixi no mar. Na Suíça, uma lei considera ilegal dar descarga depois das 10 da noite. Pior ainda, homens que moram em apartamentos não podem fazer xixi em pé na madrugada em nome da lei do silêncio. Mas nada se compara à lei municipal da aldeia francesa de Sarpurrant. Lá, devido à superlotação do cemitério, é proibido morrer se a pessoa não tiver terreno próprio no cemitério local. Aqui no Brasil deveria haver uma lei fixando o limite máximo de roubo do dinheiro público. E vamos à primeira parte do debate da Turma do Rádio. Vários casais adotam o chamado casamento aberto, que permite a cada um ter relacionamentos com outras pessoas. Você aceitaria? O casamento nos moldes tradicionais vai entrar em extinção? Você é a favor da monogamia ou prefere a poligamia? Nosso debate está no ar, debate da Turma do Rádio, e eu começo com ele. Que foi muito namorador. Agora está calmo, bem casadinho, resolvidinho, mas já andou aprontando das suas. Mas ele vai contar aqui como é que é isso. É um casamento aberto hoje em dia, Sérgio Américo? Ou tá bom do jeito que você está, meu amigo? Posso ser sincero, Barbosa? Acho que, apesar de toda a liberdade que existe no mundo moderno, as pessoas ainda são extremamente conservadoras, inclusive eu. Você falou bem, tive meu período de Dom Juan, tive meu período de namorador, mas isso passou, né? A idade vai chegando, os cabelos brancos aumentam, as rugas, as preocupações, e graças a Deus, como você disse, eu sou fiel e eu creio que essa instituição chamada casamento é eterna. Apesar de tudo aquilo que a gente faça na juventude, ou as puladas de cerca, que as pessoas às vezes, porventura, acabam errando e tendo essa atitude, eu sou a favor da monogamia, do casamento nos moldes tradicionais, e isso de estar com uma pessoa, e eu fico com quem quiser, e a pessoa também vai me trair, não dá, realmente não aceito. A juventude já passou e a maturidade nos mostra que realmente você precisa ter o seu cobertorzinho de orelha, ter a sua companhia, o seu amor, aquela pessoa que além de esposa é companheira, é amiga de todas as horas, e para que isso aconteça tem que haver uma exclusividade recíproca, né, Barbosa? Pois é, o Jimmy Hall também namorou muito.
como diz lá em Minas, E aí o Sérgio Américo ficou na dúvida. pois é, Pensei que era ele. Sérgio Américo achou Ele que ficou eu olhando estava pra mim falando contigo. apontando. Segura que a pena é tua mesmo. Você que é o bonitão da turma do rádio. Dili, você particularmente sempre foi um cara muito sincero, honesto. E no casamento a gente sente, né, como você, até porque a gente conhece também sua mulher, que não é diferente de você, a gente sente um casamento de profunda sinceridade um com o outro. Um casamento de verdade, onde as verdades são ditas, claro, com todo amor e todo carinho, para não magoar, mas são ditas sempre. Se não na hora, um pouco depois, como convém. E cabe um casamento aberto entre vocês? Dá ou não cabe isso no relacionamento de vocês? Cabe nada, que isso? Tenho tudo isso, Barbosa, você falou. Eu e Luciana, que é a Luciana Sargentelli, que é minha companheira, amiga, nós temos uma identificação, nós temos uma amizade. Antes do casamento, do amor passional, a gente é amigo. E isso nos proporciona um relacionamento muito leve, que eu prezo muito. Eu odeio mulher pegajosa, nunca gostei de mulher que pegasse no meu pé, e ela também não. Então nós temos uma coisa assim, a gente é casado de coração, eu fico às vezes 3, 4 dias, uma semana em Teresópolis, ela no Rio de Janeiro, e a gente se fala pelo telefone, e em momento algum me sinto ameaçado, não sinto que a tenha abandonado, e nem ela, referente a esse meu comportamento. Nós temos um casamento de coração. Agora, eu sou monogâmico, e assim, todas as mulheres, mas uma de cada vez. Então, a Luciana, ela é minha mulher. É óbvio, se amanhã ou depois, por um infortúnio da vida, a gente viesse, né, tenha que se separar por, sei lá, uma intolerância, um acidente de percurso, eu posso construir um outro relacionamento em cima da monogamia. Né? Eu não quero compartilhar, nem me sentiria bem compartilhar a Luciana com outros homens, não. Pois é, Ricardo Alexandre, que tem um casamento tradicional. Ricardão, eles poderiam dizer que Ricardo é o tipo camisolão. Sempre que pode, corre para casa, mete a camisola e fica lá à disposição da primeira dama. Ricardo, já pensou que você, ainda mais que é um homem de criação, pensa todo tipo de coisa boa e de loucura também. Já pensou, imaginou seu casamento aberto? Você podendo namorar quem você quiser? Sua mulher podendo namorar quem você quiser? Ou nem dá para imaginar? Não, isso dá para imaginar depois que a gente se separar, se a gente viesse se separar. Aí Mas pode casado namorar. Não, casado não. Casado não. Não, eu acho que não. Inclusive... Por quê? Você acha que você é ciumento demais? Não sou ciumento, não sou ciumento e nem ela é ciumenta. É até curioso, eu tenho minha liberdade, ela tem a dela, e a gente não vai levando a vida assim. Mas eu acho que casamento aberto, a pessoa que faz isso, ela não está querendo se casar. Ela está querendo aproveitar a vida. Pergunta só uma coisa, é casamento aberto só de uma parte? Ou é das duas? Não, casamento aberto é 100%. 100%. Eu duvido que tem alguém que queira. Pior que existe um monte de gente que vive assim, vive bem, vive feliz. Deixa eu pegar o Marlon aqui antes de falar. Eu estou deixando para o fim o Coelho Lima, porque o Coelho é um negócio, mas o casamento do Coelho é aquele casamento que a gente fica namorando o casamento dele. Mas daqui a pouco eu explico que história é essa. Deixa eu falar com o Marlon primeiro, porque o Marlon é o nosso caçulinha, nosso bebê da turma aqui, que é muito jovem, e dá uma lição de casamento, que ele namora a mulher dele todo dia e fica pensando em coisas para fazer com ela sempre. Viajar, ir ao cinema, almoçar, estudar junto. Cabe um casamento aberto aí, cada um, uma vez por ano, 15 dias. Você namora quem você quiser, eu namoro quem quiser. Acabou dezembro, começou janeiro, começou o ano, a gente volta ao normal. Ou não, Marcos? Barbosa, estou sempre pensando mesmo nadar e fazendo coisas juntos. É muito legal. Eu gosto de namorar a minha companheira assim. Acho que cabe o casamento aberto para os outros, sim. Né? A gente tem que observar que existem pessoas fazendo isso. Né? Existem outros países onde as pessoas vivem casadas. Dizem que... Né? Então, acho que a nossa cultura, pelo nosso hábito, eu não sei, eu não fui criado dessa maneira, teria uma certa resistência. Mas como eu observo que outros povos que têm esse tipo de criação conseguem praticar e estão sobrevivendo, acredito que o ser humano, se for criado dessa maneira, ele consiga. Eu não consigo me pensar porque eu sou muito possessivo, realmente, me sinto possessivo, sou muito ciumento, a Dai também,
Não sei se... De repente eu estou meio caidinho, de repente ela até... Vai. Te libera. Eu não sei, de repente ela até libera mesmo. Ninguém vai querer mesmo, né? Mas agora eu deixei por último e foi de propósito, até para descrever um pouco para vocês o que é o casal que a gente ama, porque eles estão sempre juntos, né? Nesse momento, ela está aqui do lado, não vai falar, porque é muito tímida para falar durante o programa, mas a gente vai conseguir derreter esse gelo com a hora dessa. Ela também vai participar do nosso debate. Quem que é o Coelho Lima? O Coelho Lima, primeiro que é um tremendo profissional, pouca gente sabe, um tremendo poeta, isso para a mulherada faz uma diferença doida, ele sabe disso. É um homem bonito, é um homem charmoso, sedutor. Casou-se com uma belíssima mulher. Graciosa, é bonita, é graciosa, é inteligente, é simpática. Olha a encrenca. Olha esse casal. E aí, Coelho, como é que faz para vocês terem essa relação admirável que dá para sentir de longe, sem se quebrar, sem no momento pensar. Já pensou em abrir o canal? Mel, seguinte, ó, a partir de hoje vou namorar quem eu quiser, você fica à vontade também, e a gente vai ver como é que dá. Já pensou nisso? Tá certo? Nunca. Jamais. Não. Olha, eu namorei demais, sem dúvida nenhuma. Lá em Salvador eu trabalhava na televisão, trabalhava em 2 rádios. E você sabe como é que é baiano. Baiano é fogo na roupa. E eu posso dizer que eu aprendi a amar com todas elas exatamente para amar essa moça aí. Foi só ensaio. Sem brincadeira, não estou brincando não. Então, depois dela, mais ninguém. Não sei, não virei viado não, mas tô Pois é. Eu acho que bigamia, poligamia, não existe, sabe por quê? Porque ou a gente ama, ou a gente não ama. É aquela história. Quereu. Não quereu, ficou sem eu. Agora, vou complementar. Falei que ia fechar com o Coelho, mas era mentira minha, que eu quero ouvir ainda o Fernando Mendonça, que o Fernando conseguiu ter uma experiência, se não foi isso, quase isso, de estar casado e não... Como é que não está casado? Vivo junto e não vivo junto? Mas não é do jeito que vocês conhecem. Fernando, explica essa história para a galera aí. Como é que é isso? Isso não dá para explicar, que nem eu entendo. Agora, tem uma coisa, poligamia nunca. Imagina você ser poligenro e policunhado. Para com isso, só isso. Tá bom, daqui a pouco a gente volta com a turma do rádio. Até já. 3, 2 e 1. Amigos e amigas, estamos de volta com o nosso programa, a Turma do Rádio, agradecendo você imensamente pela sua audiência, o seu carinho, seus cliques, seus likes. Continue interagindo conosco pelas redes sociais, pelo YouTube. Assista as imagens do programa no YouTube, comente se está gostando, o making-off da nossa gravação, do nosso encontro, desses colegas maravilhosos aqui da Turma do Rádio. E ele é uma figura que todos nós amamos muito. E vem ele aí, com os casos mais importantes e que marcaram época. Ele é o grande Coelho Lima nas malhas da lei. Bença, painho, Coelho Lima. Deus te abençoe, meu filho. Mas o problema é o seguinte, eu não vou falar hoje de coisas do passado, nem tampouco de coisas tristes. Vou pedir uma necessidade, sem dúvida nenhuma, do povo brasileiro. Eu só quero uma coisa, quero que todo mundo responda: o jogo é proibido no Brasil? Dizem que sim. E tem lote esportiva, não sei o quê, loteria disso, loteria daquilo. O erro está aí. Por que os homens lá de cima podem fazer as coisas e o bicheiro não pode fazer o bicho dele? Pelo amor de Deus. Contravenção? Contravenção por quê? O povo gosta, o povo vive querendo isso. O povo vai lá para jogar e está acabado. O importante seria se pensar imediatamente em fazer os cassinos voltarem. Como o velho cassino da Urca, o de Icaraí,
lá na Bahia, no Passeio Público, e tantos outros lugares que a gente sabe que tinham cassinos. As pessoas dizem, não, pai de família recebia o dinheiro e ia para o cassino, gastava o dinheiro todo, depois metia uma bala na cabeça. Um cara que tem uma cabeça dessa, não merecia uma bala só, não. Merecia duas. Uma para acabar com a cabeça e outra com o cérebro, se é que tivesse lá dentro alguma coisa. A verdade é essa, gente. Vamos pensar seriamente nessa história de reabrir os cassinos. É uma necessidade. Shows maravilhosos, emprego para todo mundo, a verdade é essa. E sem dúvida nenhuma, dinheiro, talvez não para todos. Imaginem os Estados Unidos, olha essa aqui, sem Las Vegas, pode? Então, Esporte é com ele, sabe tudo e tem cada história. Vem aí, o Sérgio Américo. Grande Ediberral, você já ouviu falar de repórter de campo expulso pela arbitragem durante um jogo? Nunca. Pois agora você vai saber, olha o que aconteceu, né? Eu, trabalhando como repórter de campo por mais de 3 décadas, nunca fui expulso. Mas um colega do interior de Goiás, na primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, que corresponde à 4ª divisão do futebol do Brasil, acabou sendo expulso. Para que vocês entendam, um jogo envolvendo Itumbiara e Macaé. Série D do Brasileiro, esse jogo terminou 2-2, aconteceu no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara, 0-0. Aí na primeira etapa da partida, o Itumbiara abre o placar, o time local, através do atacante Danielzinho. Só que o árbitro dessa partida... Deixa eu achar o árbitro aqui, aí você monta aí. O gaúcho Heleno... Só que o árbitro dessa partida, o gaúcho Heleno Todeschini, ele marcou falta no goleiro do Itumbiara. E aí é que entra o meu colega repórter esportivo, o Geismar Ricardo. Ele trabalha... Não consigo enxergar. Nem o juiz. Ele trabalha na rádio Paranaíba, de Itumbiara. E de trás do gol começou a gritar. Que coisa horrível! Não houve falta no goleiro. O gol do Itumbiara é legal. Olha esse goleiro, filho da... Aquilo mesmo. Tá deitado no campo e esse frouxo desse árbitro não manda o goleiro levantar. Tá fazendo cera. E ele no ar, né? Aí olhou para o juiz à distância... Ô fraco, ô juiz fraco, manda o cara levantar que você já anulou o gol do Itumbiara e você já anulou o gol do Itumbiara e era um gol válido. Quer dizer, a confusão se estabeleceu e o árbitro acabou se dirigindo ao repórter e deu cartão vermelho para ele. E expulsou o Geismar Ricardo, colega da rádio de Itumbiara, que logo no primeiro tempo teve que deixar o seu posto ali atrás do gol, assistiu a partida das arquibancadas, depois no final ele voltou para fazer o trabalho das entrevistas de campo. Quer dizer, esse juiz também tem, como se diz por aí, ouvido de tuberculoso, né? Porque mesmo com o estádio tendo um certo público, ele conseguiu ouvir o rapaz de fora do campo xingando. Não deveria fazer por uma questão de ética o colega de Itumbiara, mas enfim, só para concluir, Odílio, você sabe que eu passei por uma situação um pouco constrangedora no Maracanã. Isso há mais de 20 anos. O Vivinho, atacante que jogou no Vasco, o saudoso Vivinho, já nos deixou, está no andar de cima. O Vivinho jogava, na época, pelo Botafogo, tinha saído do Vasco. Aí ele fez uma jogada pela direita, eu estava atrás do gol, à esquerda das cabines de rádio. Aí ele cruzou torto. Eu tenho a voz muito forte, né? Aí eu disse, como é que pode esse Vivinho... Jogada muito ruim, não sabe nada de futebol, esse atacante do Botafogo. E ele ouviu. Ele caminhou na minha direção com olhos nos olhos. O que você está falando de mim? E eu no ar. Eu continuei dizendo, estou dizendo que você fez um cruzamento ruim e não tem nada que vir aqui me peitar. Aí o árbitro apitou e mandou o Vivinho sair de perto. Quer dizer, não houve violência, mas eu também não afinei. Realmente ele fez um cruzamento ruim, ouviu e foi para cima de mim, quase que chegando às vias de fato. Mas acabou não acontecendo e o jogo seguiu. Ia passar o rodo em você, né? Mas não conseguiu. Porque eu também, sangue charrua, não pipoquei. Fiquei olho no olho com ele. Peraí, não. Quer ver? 3, 2, 1. Amigos e amigas, esse mês de maio
é o mês das noivas, o amor está no ar. Estamos tocando as músicas que falam alto ao coração. No primeiro bloco foi Detalhes com Roberto Carlos e agora continuamos com o rei Roberto Carlos e essa música do ano de 1967. Vamos recordar 1967, uma música, uma faixa do álbum Em Ritmo de Aventura. Que bacana, hein? Roberto Carlos Novão, Bonitão, Wanderleia, os filmes, né, que embalavam aquela juventude. Mas essa música, como é grande, O Meu Amor por Você, toca fundo no coração. E nós estamos lembrando, com o coração batendo forte, das coisas boas da vida. E você vai lembrar também do ano de 67, o rei Roberto Carlos homenageando os apaixonados esse mês de maio. Vamos lembrar. Estamos de volta com o debate da turma do rádio, um estudo sobre violência doméstica 3-4. Estamos de volta com o debate na turma do rádio, um estudo sobre violência doméstica, publicado pela Fundação Fiocruz, apurou que em 70% dos casos a vítima é mulher. No entanto, quase metade dos registros é de homens feridos por objetos cortantes. Você conhece algum caso de violência doméstica em que a vítima é o homem? Acredita que o homem tem vergonha de registrar que apanha da mulher? Quem é mais violento, o homem ou a mulher? Coelho, você que viveu esse dia a dia, né, e vive esse dia a dia do cenário policial, como é que é isso? O que você sabe, o que você acompanhou de violência doméstica? Os homens apanham muito também ou a mulherada continua apanhando muito mais que a gente? Claro, óbvio que a mulherada continua apanhando muito. Mas o homem, de vez em quando, ele pensa que aquela mulherzinha é uma flor. Aí o resultado, esqueceu que era uma rosa, meteu a mão no espinho. O problema dele, se lascou. Deve ser assim mesmo, porque em mulher não se bate nem com a flor, só com uma tranca de ferro. Oh, meu Deus do céu. Marlon Jordão, me conta aí dos casos que você conhece, amigos, conhecidos, parentes, vizinhos e agregados. Muita violência doméstica ou os casais estão se dando melhor hoje? Eu só vejo na internet, eu acompanho as notícias, entro. A violência doméstica é uma questão doída de se ver, né? No seu círculo, não. No meu círculo, eu tenho uns amigos com cara de banana que eu tenho certeza que eles apanham. Mas eles não admitem, né? Eu também não quero acabar com a amizade. Né? Nem com o seu círculo também. Na verdade, eu não conheço ninguém, não tem ninguém tão próximo assim. Ricardo Alexandre mora na Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca é a terra do Novo Rico. Ou seja, muita gente foi para lá, né, depois que fez fortuna, arrumou um casamento com uma mulher muito mais jovem ou com um marido muito mais jovem. São casamentos que alguns duram muito, outros pouco e muitos quase nada. Sabe de muita violência doméstica lá na Barra? É exatamente o que o Marlon falou. Ninguém fala o homem que apanha, né? A gente vê e sente que ele está apanhando, mas na verdade ele não fala nada. A gente só tem casos de mulheres que foram agredidas, aí dizem que levou um tombo, que está com o olho roxo porque bateu na quina da mesa e coisas assim. Agora você falou uma coisa certa. Lá na Barra tem casamentos que duram muito, Bárbara, muito. Eu conheço o caso de um casal que durou um dia e meio. Eu fiquei surpreendido com isso. Vai ver que alguém ali está batendo em alguém para continuar casado. Né? Jimmy Hall é o conselheiro de todos os amigos à volta dele. Se alguém tem um ombro amigo, liga para o Jimmy, procura o Jimmy, vai à casa do Jimmy. Jimmy, separa muita briga de casal, tem visto muita violência, não tem visto, mesmo que não se metendo? Você fez uma brincadeira, mas que eu comecei a pensar nisso, né? E eu já tive que intervir em alguns relacionamentos de amigos. Não fiz brincadeira, não. Eu conheço você há muito tempo. Eu juro por Deus, já tive que intervir no relacionamento do meu irmão. Né? Eu já vi casais se degladiando. Para mim é um horror. Qualquer tipo de discussão. Daí, no tema anterior, falar dos relacionamentos, de casamento. Eu tenho um relacionamento muito leve. E tem que ser assim para mim, porque eu odeio gritaria, eu odeio discussão.
eu estou acostumado a ver homens apanhando, como o Marlon, no WhatsApp, pessoas que mandam vídeo. Não, ele manda. Não, na internet. Não, como o Marlon, não é que ele apanhou. Assim, como o Marlon comentou, que eu vejo na internet. Às vezes recebo aqueles filminhos no WhatsApp do cara no bar, aí a mulher pegando o cara, botando pra fora do bar na paulada. Né? Já vi isso, mas na TV do YouTube, você já viu isso também. Você já viu isso. Então, mas em casa, já vi discussões sérias de casais e me assusto mesmo. Já tive que intervir em algumas brigas com ofensas morais de casais e da minha família. Para mim foi uma experiência muito ruim. Eu acho que a sociedade como um todo está mais violenta. Eu acho que todos nós estamos vivendo numa panela de pressão em ebulição, em todos os sentidos. Na rua, isso acaba refletindo no dia a dia. A gente tem que aumentar a nossa dose de paciência e desarme pessoal para não poder explodir. Sérgio Américo vive num meio onde os meninos ficam ricos muito depressa, famosos muito cedo e acabam se casando com as famosas Marias Chuteira. E querem mesmo a grana e precocemente ficam grávidas ou arrastam esses meninos para o casamento. Ou seja, vira e mexe tem um jogador de futebol numa delegacia respondendo a Maria da Penha ou alguma agressão que tenha feito em casa. Continua assim, Sérgio? Melhorou? Como é que você vê essa violência familiar entre os jogadores de futebol? Existe muito. Logicamente que isso é abafado, né? Existe muito, Barbosa. É claro que isso, as assessorias de imprensa, elas acabam até abafando. Tem muito jogador que já tomou pau em casa, né? De chegar daquela boemia. Teve um do Botafogo que ele simulou um sequestro relâmpago porque chegou cedo da manhã em casa, foi punido pela diretoria, justamente porque ele ia apanhar em casa, amigo. E ele, inclusive, respondeu um processo porque ele fez uma comunicação falsa de um episódio criminal que não aconteceu. Mas, se você me permite, o homem ainda apanha muito. Eu presenciei uma vez, cara, isso tem tempo, hein? Mais de 40 anos, eu era criança, morava no Leblon, no Tapo de Paiva. O prédio do lado do meu tinha uma marquise, ou seja, para pular da marquise para o térreo, era tranquilo, uns 2 metros, 1,5 metros de altura. O cara apanhou da mulher, e a gente tinha uma varanda, o cara estava apanhando com fio de luz, rapaz. Caraca. Ele pulou a marquise de cueca. Isso, Leblon, década de 70. Bairro de Bacana, como se diz, já era. Tava devendo muito. Nossa Senhora. E coitado, havia, na época, o ponto final dos ônibus do Leblon, e quando o cara saía de casa, olha o cara que apanha da mulher, o pessoal tá zoando. Apanhou de fio de luz. Isso eu vi com 10 anos de idade. E tem outra também na empresa que eu trabalhava, mas não estou autorizado a dizer o nome do colega. Um colega nosso, ainda bem que estão juntos, devem ter superado, mas há uns 2 anos atrás, o rapaz chegava todo arranhado, amigo. Eu pensei, ou ele brigou com os gatos na rua, ou a mulher chegou junto. E pelo que a gente sabe, a mulher era braba. E coitadinho, ele tinha que trabalhar e todo arranhado, rapaz. Não vai contar o nome, Sérgio Américo? Não posso, aí dá processo. Então, o que eu digo, o homem ainda apanha muito. Jogador de futebol, então, nossa senhora. O Fernando Mendonça, ele mora num local muito interessante que vive o tempo todo 2 mundos, que é São Conrado. Ele é vizinho da Rocinha, ou seja, vive no meio do povão, da comunidade, daquele dia a dia super à vontade, e também, por morar, convive com o creme de la creme, com a nata, com o povo de São Conrado, né? Endinheirado, rico, essa parte da cidade até com uma certa tradição. Onde se apanha mais em casa? Em São Conrado ou na Rocinha, meu caro Fernando? Graças a Deus eu não fui testemunha de nada. Agora, não sei, não vou brincar com Rocinha, porque eu escuto muito tiro, não sei se de bater, né? Família, não sei bem se é aquele de família, o que dá. Mas realmente, todo mundo já falou, homem que apanha não fala pra ninguém. Agora, não sei se vale tortura psicológica, já é um caso à parte também, que fazem com a gente, as mulheres.
Mas tudo bem, vai lá, Barbosa. Pois bem, tudo bem mesmo, porque está chegando de volta o Jimmy Hall para fechar esse programaço, como sempre. Uma tirada sensacional do Ricardo Alexandre. Diga, Jimmy! Digo sim, meu querido Barbosa. Para encerrar, como você bem disse, esse super programa, só mesmo a filosofia de botequim do Ricardo Alexandre. Conta pra gente, Ricardo. Sabe por que tem um peixe na nota de 100? Porque dinheiro que é bom, nada. Dito isso, meu querido, minha querida, obrigado pelo carinho da sua audiência. Marque na sua agenda, semana que vem tem um novo programa, um novo encontro com a turma do rádio. Até semana que vem. Tchau, gente!